Olá, seja muito bem-vindo ao canal Diálogos em Educação. Esse é um espaço dedicado à interlocução de pesquisas com trocas de experiências e a possibilidade para pensar e discutir diferentes investigações científicas. Nosso desejo é acolher e refletir sobre estudos que abordem as múltiplas dimensões, saberes e práticas no campo da educação. Eu sou Elisângela Davis, sou doutoranda em Educação da UX e te convido neste ano de 2022 a assistir os egressos do programa de pós-graduação em Educação da UX das linhas de Processos Educacionais, Linguagem, Tecnologia e Inclusão e de História e Filosofia da Educação, com suas contribuições e olhares sobre distintas temáticas que cercam os estudos em educação. Nossa convidada de hoje é a egressa do programa, Rochelle Andreassa Maciel, que conversa conosco sobre a sua tese, que teve como título Itinerários no Processo de Educar na Infância, Diálogos entre Pedagogias, um estudo orientado pela professora doutora Flávia Broqueto Ramos. Seja muito bem-vinda, Rochelle, muito obrigada pela sua disponibilidade e vamos começar o nosso diálogo? Vamos lá, então, sejam todos muito bem-vindos, né, a esse diálogo de um processo vivido, né, experimentado sobre a infância. Então eu gostaria de começar, né, contando um pouquinho para vocês esse sentido desse título, né, se utilizado na tese, que tem um sentido desta experiência vivida, que nasceu, né, por muitos percursos que o doutorado na Universidade de Caxias do Sul nos oferece, né, através de muitas leituras, muitas inquietações durante as aulas, né, trocas com os colegas, e chegou, né, em um período em que pensei em atravessar oceanos, né, de tantas inquietações desses para compreender os processos educativos com a infância, a qualidade da educação, junto com a orientação, pensar nesse atravessamento com oceanos, né, de ir à Itália, né. Então esse título fortemente ligado a itinerários, ele faz muitos percursos, né, de poder, chegar a estudar as referências que nós temos mundiais quanto a educar na infância. Então eu queria contar inicialmente um pouquinho dessa viagem, né, que eu acho que isso é muito importante quando um programa de pós-graduação nos possibilita, né, dar ao longo do percurso de estudos que a gente tem. Então, ele é um estudo que foi pensado no Brasil, né, com as perspectivas que nós temos de investigação quanto a educar nas infâncias no Brasil, e buscou, né, na Itália, a referência da gente poder encontrar o como também se constitui essa grande referência que tem a Itália hoje mundialmente reconhecida, né, por Loris Malaguzzi, em Reggio Emília, que tanto se fala, para a gente poder conhecer e fazer esses apontamentos. Então, queria contar então esse percurso rápido, né, de por que então a Itália, né, e quando pensei em ir na Itália foi questão de estudar muito Lores, e chegando lá, esse percurso também foi mudado, que fui para a região da Toscana, né, que também não sabia, estando no doutorado, que a Toscana também é uma grande potência em processos educativos com a infância. E lá chegando, na Universidade de Firenze, então, junto com a professora Clara Silva, que foi minha orientadora, e com a professora Ana Lia Galardini, poder conhecer a região da Toscana, então, conhecer por 12 escolas da região da Toscana, esse trabalho intenso também que eles fazem com as crianças pequenas, com as creches, né, e as pré-escolas que nós temos na região. Então, passei por muitas cidades, aí Lucca, Pistoia, né, Prato, Empoli, e conhecendo todas essas cidades, a gente vai fazendo muitos percursos, né, muitas diferenças que tem em cada lugar dentro desses processos da educação. E acabei, né, inquietando muitos estudos pelo lado de Pistoia, então morando na cidade de Pistoia para conseguir compreender, então, esta educação de como se faz os processos lá. Então, lá junto com a Ana Lia Galardini, poder pensar, né, e mudar os rumos da minha tese, que a minha tese vinha para estudos de Loris Malaguzzi, mais precisamente, né, estudar Reggio Emílio, e fazer essa mudança, então, e percursos, vamos dizer assim, circulares entre os diálogos entre as pedagogias, vamos dizer assim, né, para a gente poder contemplar
diferentes possibilidades da gente investigar as crianças pequenas. Então, um pouquinho da viagem, né, é importante a gente se situar de que lugar que a gente está falando. Então, eu estou falando aqui de um lugar que é uma referência diante de um espaço do Brasil que vem tentando buscar espaço diante da sua legislação, diante dos seus contextos, né, de políticas públicas do que vem trabalhar. Então, esse trabalho ele nasce pensando nessas duas possibilidades, né? Porque a Itália está lá, já tem esta referência, já tem essa cultura. Então, partindo dessa viagem toda, poder trazer para o Brasil, junto com a orientação, essa discussão de que, então, como podemos fazer algumas coisas no Brasil? Como é que nós podemos fazer alguns processos investigativos de experiências no Brasil? Né? Então, o estudo emerge por essa perspectiva de não só olhar para a cultura do outro, mas entrelaçar essa cultura com a nossa cultura brasileira. Então, aí, partindo então da onde que a gente começa a discutir, elaborar esse trabalho todo, a gente vai traçar esses percursos investigativos pensando nas experiências e possíveis transformações que a gente vem sentindo ao longo do tempo, desculpa, para abrir possibilidades de educar, né, na infância, né, de uma forma mais significativa. Então, o sentido que eu dei a esses itinerários foi para a gente poder abarcar um lugar para 0 a 6 anos de idade, né? Especificamente no Brasil, a gente olha para 0 a 5, né? E aí a gente poder entender esse período de crescimento, de desenvolvimento, da construção social, da família, da comunidade, das crianças, né? Marcada por a pelas conquistas dos seus saberes, né, da exploração que ela faz das experiências individuais, das experiências em grupo. Então, a gente poder olhar isso de como ela nasce e como ela vem se desenvolvendo, né. Trazer as pedagogias para compreender esse universo, né, intenso através das teorias, das práticas, dos dizeres, dos saberes, né, e formas de agir que a gente vai construindo, então, socialmente por essas crianças, por esses sujeitos que estão envolvidos no processo educativo. Então, a gente poder olhar entre a teoria e entre a prática, o que acontece no chão da escola, né, como é que essa identidade ela vem acontecer. Então, o problema da pesquisa todo, ele foi envolvido para compreender uma pergunta, que eu diria assim, muito simples e muito complexa ao mesmo tempo, né? Que era entender que artefatos pedagógicos, então, através de práticas e materialidades, que a gente chama, que estão presentes no cotidiano dos serviços educacionais, das creches, da pré-escola, da região da Toscana, possibilitam a qualidade de formação para as crianças pequenas. Então, é uma pergunta que se foi buscar o que seriam esses artefatos, práticas e materialidades, né? Esses artefatos todos seriam voltados a gente compreender projetos, a gente compreender os professores, compreender como é que acontece, né, esse processo da documentação pedagógica, essa organização da dinâmica escolar. Então, nesse sentido, alguns objetivos específicos também foram ajudando, né, a fazer uma colchinha de retalhos para discussão, como a gente diz, né, para a gente poder entender como promover o protagonismo infantil, que foi entender o papel do coordenador pedagógico. Qual é o papel do coordenador pedagógico que hoje nós temos na Itália, né? E fazer apontamentos com o nosso coordenador pedagógico. E aí eu deixo claro que não é um estudo comparativo, tá? Não é um estudo comparativo que foi feito aqui, e sim um estudo qualitativo, compreendendo apontamentos para que a gente conseguisse fazer o atravessamento, né, de possibilidades para as ações escolares. Também a tese foi dividida, né, no chamado pedagogias dos começos e pedagogia das continuidades, que eu chamei, né. Então, para a gente poder enxergar o projeto, a cultura, o espaço, a documentação, os tempos e fazer articulação entre o Brasil e a Itália, né, que é diferente da comparação. Então, articular vai no sentido de que a gente pode fazer entrelaçamento entre essas pedagogias dos começos e das continuidades, né, pensando em formas de educar as crianças pequenas aqui no Brasil. Então, essa foi a ideia que eu diria assim principal da gente poder enfocar
né, o trabalho nessa progressão da formação dos professores. Também olhando para essas pedagogias dos começos, né, a gente poder encontrar, nesses serviços educacionais, esse coordenador pedagógico, né, como alguém singular nessas cidades, né, alguém muito importante, que faz a organização, né, que antecede toda a vida das crianças nos serviços educacionais, né, e que poder entender, o quanto ele é indispensável dentro do trabalho pedagógico dos professores. Então, a gente poder entender, através da pedagogia, esta figura que muitas vezes em espaços escolares acaba sendo muito administrativo no Brasil, né. E a gente olha para a Itália como um trabalho de muita presença, de muita organização administrativa, mas pedagógica ao mesmo tempo, e que faz o direcionamento do trabalho dos professores, né. Então, aqui a gente poder olhar por toda essa parte administrativa, pedagógica na tese, né, em que a gente vai dar luz a compreender, a fortalecer a importância desse trabalho dentro do contexto escolar do coordenador, né. E até a gente poder entender, na Itália, nós não temos um coordenador por escola, nós temos um coordenador para uma região de escolas, né. Não existe diretor em cada escola. As escolas, elas acontecem, elas funcionam por professores, né. Então, não tem aquela figura, vamos dizer assim, hierárquica maior dentro da escola no tempo do serviço, né. Esse coordenador, ele faz uma articulação no trabalho, ele faz visitações, ele faz ajuda, né, para que esse trabalho seja efetivado, né, nas comunes, como a gente chama. E aí poder olhar também, profundamente pelas pedagogias das continuidades que eu chamei na tese, né, que são esses artefatos todos. E aí sim, uma grande curiosidade que eu tinha era com os projetos, como é que se faz projetos? Porque eu me constituí como professora com projetos, né, eu sempre trabalhei, atuei com projetos, gosto muito, acredito muito na pedagogia de projetos, e aí poder entender como é que a gente articula projetos, que a gente tem muitos ideais muitas vezes, né, mas e como ele acontece na prática da escola italiana. Então, passei por muitas visitas a entender projetos construídos junto com os professores, projetos organizados a partir das crianças, projetos organizados pelos coordenadores pedagógicos, projetos vindo das famílias. Então, uma amplitude que a gente pudesse entender bastante como trabalhar projetos dentro da escola. Também, uma das coisas mais belíssimas que eu trago na tese é a questão da estruturação dos espaços, né, os espaços como um terceiro educador, o espaço como algo sendo primordial, ele tem uma figura, um lugar, um ambiente que tem que ser propício para receber essas crianças nesses lugares. Então, aqui eu trago muitas imagens na tese para a gente poder também elencar esse lugar, né, que a criança merece, essa mobília, a organização, os laboratórios, os ateliês, né, dessa importância desse espaço. Discuto também um pouquinho a dinâmica, a rotina, a organização das rotinas dentro das escolas, né, as relações, como é que são constituídas entre as crianças, entre as famílias, entre professores e famílias, que a gente chama a comunidade, e um dos temas muito comentados que seria a documentação pedagógica também, né, primórdios de como se organiza, como se compõem essas possibilidades, né, de organização dos registros, do acompanhamento, da observação dos professores, né. Eu diria que eu olho muito para o pensar as possibilidades do fazer das experiências das crianças, né, entendendo a forma organizativa desses artefatos, como é que eles se constituem. Só que, claro, no trabalho da tese eu não enfoquei de todas as cidades vivenciadas, né, eu acabei enfocando por 3 cidades italianas, que eu acabei fazendo uma seleção, né, que foi a cidade de Empoli, Lucca e de Pistoia, porque são 3 cidades pequenas, mas que têm, né, uma potência muito grande no trabalho desse processo educativo. Empoli se destaca muito pelo trabalho com as famílias, Lucca se
potencializa muito pelo trabalho com a natureza e Pistoia muito pelo trabalho do jogo, da imaginação, do brincar. Então, são diferentes perspectivas que se contemplam na discussão do projeto, né? E aqui, então, pensando, né, que contribuições esse trabalho todo traz para a formação dos professores, então aqui eu acho que é algo muito peculiar, de trazer um olhar muito plural, né, um olhar que eu diria assim, que não é mais singular, não cabe mais, mesmo na escola brasileira, né, para as escolas de educação infantil, né, que a gente possa entender as políticas públicas, né, a importância que elas têm frente a esse trabalho, né, esta responsabilidade que a gente tem quanto à qualidade, quanto aos aspectos da ação educativa no cotidiano, né? Como os tempos, os espaços, as relações, elas precisam de uma ideia de educação de criança e de participação, né? Com uma perspectiva forte de um serviço, de uma escola, de um projeto educativo, né? E que isso a gente vai entender que vai dar uma qualidade dentro das possibilidades, das intenções pedagógicas que se pretende, que criança se pretende, né, oportunizar na educação infantil. Então, aqui também compreendendo um pouco o Brasil nessa perspectiva, né, que ele está tentando implantar, concretizar, que o Brasil já possui, então, muitas leis, né, para as crianças pequenas, mas que ela precisa também concretizar esse trabalho, né, esse cumprimento dessas leis para além do preenchimento do tempo escolar, né, de atividade, de fazer trabalhinhos, né, nós precisamos realmente ter um projeto a ser assumido, a ser oportunizado às nossas crianças. Então, e aí poder pensar, né, que dentro dessas escolas e dessas perspectivas todas estudadas, né, a gente poder pensar em assumir uma identidade, né, e uma identidade nesse cotidiano das crianças, das experiências, do crescimento, de como acontece tudo isso no desenvolvimento das crianças pequenas, né, e que aí a gente vai acreditar, né, como a gente pode ver, né, com toda a experiência italiana, crianças ativas, interativas, competentes, né, que têm realmente esse protagonismo nas experiências, né, porque elas são estruturadas, oferecidas e sustentadas por um adulto, que esse adulto a gente considera o professor, um mediador, né? Alguém que sabe daquilo que está fazendo. Então, a gente poder olhar para essas políticas públicas também na formação dos nossos profissionais, né? O que, que nós estamos ofertando à docência, né? Porque na Itália, eles já têm o contrato de trabalho deles, já diz quantas horas ele tem que fazer essa formação continuada também, né? Então, a gente poder, então, pensar, né, com práticas pedagógicas que tornem as crianças verdadeiramente protagonistas desse ambiente, né, e que a gente consiga, enquanto professores, dar visibilidade a esse projeto educativo com as crianças, né, fazer ações possíveis de explorar, de criar, de descobrir, e para a gente poder realmente dar esse significado plural para a escola, né. Então, ela é uma tese, eu gostaria de finalizar assim, ela é uma tese que faz essa circularidade muito grande por muitos temas discutidos dentro de uma dinâmica escolar, né, e dentro de uma estrutura também escolar, né. Rochelle, achei interessantíssimo o teu tema, te achei bastante corajosa, né, de atravessar o oceano para ir buscar outras perspectivas, Uhum, né, olhando não para essa questão da diferença, né, não uhum, comparando um país com o outro. E aí eu queria te perguntar duas coisas, tu já foi meio que respondendo o que eu tinha pensado, mas primeiro, tu olhou para a questão das escolas públicas lá da Itália e uhum, escolas públicas aqui no Brasil, e a segunda questão é, tu consegue, de toda essa experiência que tu teve, esse olhar, fazer, assim, aproximações, nós estamos indo nesse caminho aqui no Brasil ou aqui no uhum, Sul, né? Num caminho que
obviamente, trabalhando, né, olhando outras perspectivas, a gente pode chegar lá. Tu consegue fazer alguma aproximação Uhum. nesse sentido? Eu sei que teu trabalho não é comparativo, né, mas... Uhum. Sim, e eu acho que esse foi o grande objetivo, né, da gente poder olhar e transformar também um pouco a nossa cultura, mexer com alguns paradigmas, algumas possibilidades que a gente vinha fazendo, né. Lá eu só trabalhei com escolas públicas, aqui eu não fiz a visitação em escolas públicas, e como eu estou no chão da escola também, né, tanto na pública quanto na privada, era olhar daí para a formação, né, como é que isso se constitui na dinâmica só escolar, né. Mas como eu circulo por esses 2 lugares, então e não foi estudo comparativo, mas a gente vê sim, a gente tem muitas possibilidades e tem muitas coisas, boas no Brasil que já se faz, né. O que que a gente não pode fazer, né, é transformar, né, a ideia do processo italiano, da vivência italiana, transportar toda para o Brasil. A Itália é a Itália, o Brasil é o Brasil. E eu acho que isso as pessoas muitas vezes se equivocam, e eu também antes de ir para a viagem, tinha uma visão, né, de Itália, desse trabalho todo, que a gente não tem como importar a cultura totalmente desse trabalho todo do que eles fazem, porque ele é muito diferente da proposta brasileira. Desde o contrato de trabalho, da dinâmica de trabalho, do tempo do trabalho, né, e toda a legislação brasileira e a italiana, elas não se fecham, né, elas são muito diferentes. Então o que que a gente tem que fazer aqui é aproveitar os momentos melhores e olhar para o nosso projeto educativo, né, por isso que eu bato muito na tecla da gente poder olhar para o nosso projeto educativo e o que que nós podemos dar luz a mudanças, né, olhando como a Itália como uma inspiração, né, mas e não como um recorte para a população brasileira, né, eu acho que isso é muito importante, que a gente tem que olhar como um lugar que nos inspira a estudar, a olhar, a entender, e eu consegui fazer muitas coisas trazidas de lá, mexidas como ideia principal, mas que no dia a dia a gente não consegue, né, não consegue executar, porque por causa dessa organização toda que a gente tem curricular, né. Então, Rochelle, queria te agradecer, muito obrigada mesmo por compartilhar conosco essa tua trajetória, um pouquinho da tua tese. O espaço é curto, né? Mas deu para a gente ter acesso aí um pouquinho da tua experiência com a tese. Muito obrigada mesmo por participar do nosso espaço e compartilhar essa experiência. Queria reforçar que esse aqui é um espaço dedicado à interlocução e construção coletiva de reflexões para buscarmos novas ou diferentes perspectivas na área da educação. Nós te convidamos a acessar as outras edições que foram gravadas ao longo dos últimos 2 anos, com contribuições de professores, egressos, alunos e profissionais na área da educação. Destacamos que o nosso canal tem como princípio fomentar diálogos para pensar e discutir os desafios da educação ao longo do seu contexto histórico e nos dias atuais. E para isso a gente conta contigo, assistindo os nossos vídeos, compartilhando, comentando, dialogando conosco. Esperamos te encontrar nas próximas edições. Um abraço e até lá. Muito obrigada, Rochelle.